que nós devemos fazer valer a pena. É um tempo que nós devemos ter a oportunidade de escolher, na verdade, o que vale a pena fazer. É um tempo hoje de muitas opções. Hoje nós temos tantas opções na vida, nós temos tanta exposição, nós temos aí conteúdo, nós temos a tecnologia, a internet, que ela nos bombardeia de tantas informações, que nós somos expostos a informações e a conteúdo por todo momento. Antigamente a gente só tinha uma TV, no máximo um rádio. Hoje nós temos dentro de uma telinha quadradinha, pequenininha, no máximo de 4 polegadas, as informações do mundo inteiro. Hoje, através do celular, a gente tem música, a gente tem entretenimento, a gente tem TV, a gente tem filme, a gente tem redes sociais. E nós estamos expostos a muitas opções, uma quantidade imensa de informações a cada momento. E é onde hoje a gente precisa escolher o que nós vamos consumir, tamanha é a exposição de conteúdo que nós temos. E por isso essa correria. Por isso hoje nós temos que assistir vídeos e ouvir áudios no WhatsApp em velocidades maiores. Nós temos que colocar os nossos vídeos em velocidades 2x. Hoje nós temos a oportunidade de nós muitas vezes assistir um filme, ouvir uma música, assistir televisão. Quantas vezes nós estamos lendo e ouvindo alguma coisa, estamos assistindo uma TV, mas ouvindo uma outra coisa, fazendo várias coisas ao mesmo tempo. Tamanha quantidade de informações que nós temos disponível hoje, tamanha quantidade de coisas que nós temos para consumir, e nós estamos nessa geração que tem várias coisas, várias informações, e nós precisamos correr para poder consumir tudo que nós temos na nossa frente. Por isso nós temos uma geração hoje de jovens que estão ansiosos e nem sabem o porquê. Jovens que estão já em depressão, jovens que estão ansiosos, jovens que muitas vezes estão tomando remédio porque estão ansiosos, tamanha a exposição de informações e cobranças de conteúdo e essa necessidade de estarem cumprindo uma agenda de informações demasiada. E é um tempo do imediatismo, onde você quer uma coisa, você consegue em seguida. Você quer comer, você pede ali no seu aplicativo de comida, em 5 minutos está na sua casa. Você quer um curso, você contrata. Você quer uma coisa, você vai lá e compra, sentado no sofá da sua casa. Você tem poder de aquisição de coisas onde você deveria andar, demorar, esperar. Hoje, em 5 segundos, você vai lá, com um clique, você consegue adquirir o que você quer. Esse tempo de imediatismo tomou nas nossas vidas hoje. Esse tempo, por mais que você possa imaginar, não, eu não faço isso, mas pessoas ao seu redor fazem, vivem, convivem nessa velocidade de correria, nesse tempo de velocidades a 2x, nesse tempo onde você tem que ouvir as coisas mais rápido e fazer tudo mais rápido, e você tem que fazer valer a pena tudo que você faz. Porque é muita coisa, é muita informação, é muito conteúdo. E você tem que consumir tudo cada vez mais rápido. E por isso, a pergunta desta noite é: como que você está o seu tempo com Deus? É uma pergunta, muitas vezes um clichê, né? Como que é o seu tempo com Deus? Como que é o seu tempo de qualidade com Deus? Muitas vezes a gente viu pregações com esse tema, mas eu quero trazer uma perspectiva e um dado para você, uma informação, para você entender melhor que eu quero te promover com essa pergunta. Mas a informação é que nós temos, todos nós, 168 horas semanais. Todos nós aqui, nós temos 168 horas disponíveis por semana. Dessas 160 horas, possivelmente você trabalha 44 horas semanais, e você passa dessas 168 horas, tirando as 44 horas que você trabalha, você trabalhou, que você entregou ao seu trabalho ao longo da vida. Dessas 44 horas que você não está trabalhando, das 168 horas que você tem, 56 horas mais ou menos você está dormindo.
Mais ou menos, né? Tem gente que dorme bem menos do que isso. Mas em média, 56 horas da sua semana você está dormindo, e nós temos um restante aí de umas 60 horas livres que você não está trabalhando, que você não está dormindo. E vamos classificar como 60 horas livres que você tem. Livres ou planejando para trabalhar, alguns também trabalhando dentro dessas horas, ou se você não está trabalhando, você está se organizando para trabalhar, ou estudando, ou fazendo qualquer outra coisa, mas onde você, enquanto você não trabalha, enquanto você não dorme, você tem mais 60 horas da sua semana ali em tempos livres, vamos classificar assim. E dentro dessas 168 horas, de 40 que eu trabalho, de 50 que eu durmo, de 60 que eu tenho livre, muitas vezes eu tenho 2 horas com Deus. 2 horas. Nós chegamos aqui nos domingos 7 horas e 9 horas nós já estamos indo embora para as nossas casas. Por mais que você possa falar, não, mas eu venho na quarta-feira, pai, tá bom, acrescenta mais 1 hora, que algumas igrejas, em média no Brasil inteiro, tem mais um culto durante a semana, um culto de oração, um culto da quarta-feira, um outro culto que seja. Tá bom, você tem mais 20 minutos com Deus durante a sua semana, mais uns 20 minutos da sua leitura bíblica, do seu devocional. Tá bom, vamos colocar que você tem mais 20 minutos durante a semana. Vamos pôr mais 1 hora, 2 horas que você tem com Deus. Dessas 168 horas, juntando todas as atividades que nós fazemos, vamos juntar que nós temos 4 horas com Deus. Das 168 horas que nós temos durante a semana, nós muitas vezes temos a lembrança de Deus 4 horas delas. Nós passamos os melhores anos das nossas vidas trabalhando, e os melhores anos dessas vidas trabalhando, muitas vezes nós estamos trabalhando os melhores horários dos dias dentro desse trabalho. E nós precisamos fazer valer a pena isso. E muitas vezes, dentro desses grandes anos de vida, desses longos anos de vida que nós passamos trabalhando, e dos melhores horários do dia trabalhando, e o que sobra é o que a gente dorme, a gente devolve pouco tempo com Deus, e nós temos pouco tempo de qualidade com Deus. E a pergunta é, você sabe o quanto você tem de tempo com Deus? Você sabe o que você tem feito com o seu tempo com Deus? A pergunta é essa. Nós vamos tentar responder essa pergunta hoje na nossa mente, porque muitas vezes a gente não faz valer a pena o nosso tempo. E muitas vezes esse tempo que nós temos com Deus, esse tempo que nós temos, que nós falamos que nós temos com Deus, ou todo esse tempo que nós temos durante a semana, nós temos um tempo com a gente, nós temos um tempo para a gente, com os nossos propósitos, com os nossos projetos, com os nossos planos, mas não um tempo com Deus. Por isso a Bíblia diz essa semana: fui crucificado com Cristo. Já não sou eu quem vivo, e Cristo vive em mim. Então por que esse Cristo que vive em mim já não sou eu quem vivo? Porque todo o nosso tempo não é para Deus. Tudo que nós, essas 168 horas semanais, todo o tempo, todo segundo, todo minuto, por que a gente não faz valer a pena e devolver esse tempo que é de Deus e realmente viver cada segundo da nossa vida valer a pena? A pergunta é essa: como que nós estamos fazendo valer a pena o nosso tempo? Que realmente, de fato, não, esse dia, essa hora valeu a pena eu viver. Porque nós corremos o risco, dentro dessas 168 horas, dentro dos nossos ministérios, dentro das nossas atividades, dentro do que eu faço, deixo de fazer, quando eu vou para a igreja, quando eu oro, quando eu sento, quando eu levanto, quando eu varro, quando eu faço alguma atividade, quando eu faço qualquer algo dentro da igreja, ou quando eu faço os ministérios, nós corremos o risco de que esses ministérios não sejam tempo com Deus, mas estejam dentro do nosso tempo livre. Nós podemos ter o perigo, quando eu digo nossa, a nossa classe cristã, a nossa classe religiosa, vamos resumir dentro do Brasil, como nós vemos um movimento, como
que nós vemos o comportamento, como nós vemos os frutos de pessoas dentro da igreja, nós corremos o risco dos nossos ministérios e das nossas atividades não serem tempo com Deus, mas serem tempos livres. Ser o tempo que a gente faz tudo livre. O que você faz quando você está livre? Eu vou passear com meu filho, eu vou pescar, eu vou para algum restaurante, eu vou caminhar, eu vou correr, fazer exercício, eu vou ler, eu vou estudar, eu faço qualquer coisa legal. E o risco que nós, e que são legítimas e muitas vezes são voltadas para Deus, mas é o seu tempo livre, que também muitas vezes não é voltado para Deus. Mas o nosso risco, o nosso perigo é nós colocarmos as atividades ministeriais, as nossas ações, o que nós fazemos dentro da igreja, serem atividades de tempo livre. Por isso que a pergunta é: como que você tem vivido o seu tempo com Deus? O que você faz no seu tempo com Deus? E como você faz o seu tempo com Deus realmente valer a pena? Não para não ser feito para o seu eu, para os seus desejos, ou a igreja ser feita, as suas atividades da igreja, os ministérios da igreja ser voltado para os seus desejos, mas o que as atividades das igrejas, os ministérios, o seu tempo que você faz tudo tem de voltas para Deus. Por isso eu quero te encorajar, no livro de Salmo, capítulo 90, ele dá um pouco desse exercício. Talvez você já tenha lido o livro de Salmos, capítulo 90. Ele fala um pouco disso daí. E ele fala um pouco sobre o que é valer a pena versus o você vai viver para você mesmo. Ele começa assim, explicando a eternidade de Deus versus a brevidade da vida do homem, Márcio. Como é que um homem é breve? Como é que o tempo do homem é curto? E como a eternidade de Deus é além disso. Ele diz assim em Salmo 90: Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio, de geração em geração. Antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade em eternidade, Tu és Deus. Aqui ele está falando do caráter eterno de Deus. Eternidade em eternidade, Tu formaste antes do nascer da terra, antes que os montes nascessem, Tu já era o nosso refúgio. E ele continua no versículo 3. Agora ele vai falando que o homem, Tu reduzes o homem ao pó e dizes: tornai filhos dos homens, pois 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem que se foi e como a vigília da noite. Ou seja, o homem corre, e 1000 anos para Deus passa assim. E não tem como o homem correr e fazer Deus correr, porque Deus não vai correr conforme o homem corre. Deus não vai acelerar mesmo que o homem queira acelerar, pois o tempo de Deus é outro tempo. Os propósitos de Deus são outros propósitos. A construção de Deus é outra construção. Ou melhor, o resultado que Deus constrói é um outro resultado diferente do que o homem pensa em construir. Por isso não adianta muitas vezes correr, não adianta muitas vezes você querer acelerar, se você não está vivendo um tempo que você tem que viver, se você não está vivendo para o que você tem que viver. Não adianta acelerar. Você acelerar, você correr, você buscar informações demasiadamente que não estão relacionadas ao que realmente vale a pena, não serve de nada. É só um tempo corrido, é só uma aceleração, porque 1000 anos para Deus é um dia. E aí você tem que se encaixar no tempo de Deus, tem que fazer valer a pena conforme Deus fala que tem que valer. No versículo 5 ele continua: Tu os arrastas na torrente, são como um sono, como a relva que floresce de madrugada, e de madrugada viceja e floresce, e à tarde murcha e seca. Está falando que essa é a vida do homem.
nasce como uma flor, fica a coisa mais linda e depois vai lá, não existe mais. Uma rosa nasce, 2, 3 dias já cai todas as pétalas. Ele está falando da brevidade das nossas vidas. Ele continua no versículo 7, pois somos consumidos pela tua ira. Agora ele vem falando por quê? Por que um homem é breve? Por que você passa tão rápido a sua vida? E por que você tem que valer a pena? Essa vida aqui, ó, passa que você nem vê. E pelo teu furor, conturbados. Versículo 8. Diante de ti pusestes as nossas iniquidades, e sob a luz do teu rosto, os nossos pecados ocultos. Pois todos os nossos dias se passam na tua ira, e acabam-se os nossos anos como um breve pensamento. E o que Deus está trazendo aqui, o que o salmista está trazendo aqui, é justamente a doutrina da eternidade de Deus versus a brevidade da vida do homem. Nós, homens pecadores, ele deixa claro, pois somos consumidos pela tua ira, e nós fomos expostos às nossas iniquidades, foi exposta para Deus, e por isso nós somos breves. Mas nós temos um Deus eterno, e ele faz uma comparação para o homem entender realmente qual é a brevidade do homem versus o grande poder e o controle do tempo nas mãos de Deus versus o que você pode controlar. É simplesmente que 1000 anos para Deus é um dia. É só essa comparação que o salmista faz, e que você no máximo chega a 70, 80 quando estourar 90 anos. E depois dos 70, 80 é cansaço, é enfado, é dor nas costas, é dor na junta e por aí vai. É muito breve a vida, é muito curta, ela passa muito rápido. Quando você vai ver, você já casou, quando você já vai ver, você já é mãe, você já é pai, quando você vai ver, você já é avô. Pronto, ó, pirralhinho, meu neto andando aqui, ó. E quando vai ver, os netos já tão grandes, acabou a vida, passou. E aí a pergunta é, você vai viver para quê essa vida rápida? Essa vida breve, quando vai ver, você já tem 50 anos. Você fala, poxa, mas era onde que eu estava aí? E aí você vai fazer o que com essa brevidade e essa vida que é como uma forma, uma neblina, que aparece e logo desvanece? Uma vida que é comparada como uma flor que nasce, murcha e morre. Como que você vai fazer valer a pena isso daí? E justamente essa brevidade da vida, ela é relacionada a uma decisão do próprio homem, uma decisão voluntária do homem, que você, por lambuja, por herança, você carrega com você. Uma herança corruptível, uma herança pecadora, que faz na misericórdia de Deus, pela sua imensa bondade, o seu imenso prazer, o seu imenso amor por nós, faz com que realmente a nossa vida seja breve. E quando nós temos essa noção, o porquê a nossa vida é breve, tudo muda na nossa visão. Porque ele está falando que nós somos consumidos pela tua ira, e os nossos pecados foram expostos a Deus. Realmente a nossa vida é tão rápida, que ela não foi projetada para ela ser desse jeito, justamente pelo pecado voluntário do homem. Se você abrir a sua Bíblia em Gênesis, ele traz essa doutrina nos primeiros primórdios após o pecado, no capítulo 3. Após o homem pecar, após o homem voluntariamente errar, o homem decide errar. Deus, ele não pune o homem. Deus não fala, fica aqui senão eu vou te punir. Mas Deus, na sua infinita misericórdia, Deus fala, não faça isso. Deus, ele manda, ele roga, ele ordena, e ele deixa bem claro e explícito, faça o que você quiser, experimenta a minha glória, e viva com a minha glória, que é minha, mas eu compartilho com você, e eu te empresto a minha glória para você ter o melhor da sua vida, que é a minha própria glória. Mas para você experimentar essa glória, somente não viva do seu jeito, somente não se mate, não tome da árvore do conhecimento do bem e do mal. O que Deus falou assim, não abra o frasco do veneno,
não pule nesse abismo, não puxe o gatilho, não se mate, não faça isso, porque se você pular nesse precipício, se você pular nesse abismo, se você tomar esse veneno, você vai morrer, você vai ser consumido, se você se jogar, você vai morrer. Então fique aqui comigo, aqui tem a vida, aqui você vai viver, aqui você tem glórias. E o homem voluntariamente decide se jogar, o homem decide se matar. Por isso a Bíblia diz: se você comer da árvore do bem e do mal, no hebraico, na palavra, no idioma original que foi escrito, ele diz: morrendo morrerás. Por isso o homem, quando ele decide voluntariamente, ele tirar Deus da jogada, ele decide se afastar de Deus, porque Deus, ele não se mistura com o pecado, e agora é Deus que não tem aproximação com o homem, porque o homem coloca uma barreira entre ele e Deus. A partir desse momento ele começa a morrer. Já morreu, embora físico, embora em pé, espiritualmente morto. E por isso, nessa graça, Deus imediatamente envia Jesus para que você agora possa decidir por você mesmo ter a vida que está em Cristo. E você pode ter pela graça, pelo amor, que agora ele, sendo Deus, ele vem até a terra, ele se expõe a você, ele conta todos os planos dele, porque ele te criou, e ele morre para que você tenha a vida. Mas no capítulo 3 de Gênesis, ele narra o porquê da morte. No versículo 22, ele fala assim: então disse o Senhor Deus, eis que o homem, preste atenção, foi uma decisão do homem, foi o homem que decidiu, se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal, assim que não estenda a mão e tome também da árvore da vida, e coma e viva eternamente. Olha só, o homem decidiu errar, e Deus tira na sua misericórdia o acesso à árvore da vida eterna. E ele continua no versículo 23: o Senhor Deus por isso lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora tomado. Expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden e o refugir de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Deus, na sua infinita misericórdia, quando o homem decide viver no seu estado pecaminoso, longe da glória de Deus, longe da vida de Deus, na sua misericórdia, ele rompe e ele tira o acesso da vida eterna do homem imediatamente, para que o homem possa, numa vida breve, numa vida rápida, viver naquele pecado, mas que ele possa, enquanto ele viver consumido num corpo pecaminoso, ele possa ter pouco tempo nesse corpo, e enquanto ele tiver pouco tempo nesse corpo, ele tenha a oportunidade de se confessar Jesus como o dono da vida dele, para ele voltar à vida. Esse momento aqui na terra, esse momento breve, é uma simples oportunidade somente para você decidir e você ter acesso à palavra de Deus, e por algum momento você decidir: Deus, eu quero a vida. Pronto, final, nesse momento você já tem a vida eterna. Dali o que acontecer é lucro, assim como Paulo diz. Se eu for para Deus e morrer fisicamente, é lucro. E enquanto você viver nessa terra, após você ter aceitado Cristo, o que nós devemos fazer é valer a pena. Nós temos que fazer cada segundo valer a pena. Por isso que muitas vezes uma igreja, ela tem que ser empolgante. Um louvor a Deus, ele tem que acontecer de verdade, tem que fazer valer a pena. Nós temos que cantar com louvor, nós temos que viver com alegria, nós temos que realmente entender o que Cristo fez nas nossas vidas, é o que Ele diz. Isso tem que ser representado em nossas vidas. Ou de fato você não entende que você aceitou Cristo para viver eternamente ao lado dele, e o que você vai fazer amanhã, os seus projetos, o que você pensa do seu trabalho, o que você pensa fazer com o seu dinheiro, o que você pensa fazer com o que você tem, com as pessoas que você vive, pouco importa se não estiver voltado com os projetos, se não estiver combinando
com a palavra de Deus? Pouco importa. Pouco importa. O seu dinheiro, os seus recursos, os seus sonhos, os seus projetos, os seus relacionamentos, se não tiver voltado em combinação com a árvore da vida, com o acesso que foi te dado à árvore da vida. E tudo isso que foi falado é uma coisa breve, vai passar rapidinho. As pessoas que você convive, a sua casa, o seu marido, a sua esposa, os seus filhos, o prédio da igreja, os instrumentos da igreja, os seus dons, vai passar. Vai tudo passar, rapidinho, já vai passar. Mas uma coisa não vai passar: a palavra de Deus. Tudo passa, mas a sua palavra não passará. Por que não a gente não vive por ela? Por que não ela não serve o nosso guia? Por que não me debruçar por ela? Por que o louvor para Deus não ser o melhor? Por que o culto de Deus não ser o mais animado? Por que a palavra de Deus não ser a mais animada? Por que eu não ler a Bíblia com mais alegria, com mais dedicação? Por que não memorizar a palavra de Deus? Por que não fazer valer a pena isso que nós acreditamos? Ou o nosso tempo, nossas 168 horas, resumindo no que sobra de 60 horas, ou as próprias 168 horas que nós temos, são somente atividades, são somente compromissos. Eu tenho que amanhã acordar às 6h30 e ter um compromisso às 7h45. Assim como eu tenho um compromisso às 19 horas na igreja, assim como eu tenho um compromisso lá na quarta, às 19h30, daqui a pouco tem mais um compromissinho no meu ministério, tem mais um compromissinho de cuidar das crianças, tem mais um compromissinho de ensinar alguns adolescentes, tem mais uma atividade, um compromisso para limpar, tem mais um compromisso, e daqui a pouco são atividades breves e momentâneas que nós fazemos. Nós temos que fazer valer a pena, versus o que diz agora no livro de Apocalipse. Olha só o que ele diz no livro de Apocalipse agora, no final. Você lê uma mesma coisa no início e você lê a mesma coisa no final, no livro de Apocalipse, capítulo 20. Olha só o que ele diz no livro de Apocalipse, no versículo 14. A mesma coisa, a mesma doutrina, o mesmo ensino, a mesma razão porque um homem vive brevemente, porque um homem nasce e logo já morre, porque a sua vida é rápida, porque a sua vida passa, porque que você quer correr, e muitas vezes o tanto que você corre, o tanto que você se esforça para correr, e muitas vezes não vale a pena. E por isso que nós temos que correr pelo que vale a pena. Está escrito agora, não em Gênesis, mas agora em Apocalipse, o que está para acontecer. Está um encorajamento que, por que nós temos que fazer valer a pena? Ele diz assim no versículo 14: então a morte, o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Olha só o que ele diz: esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado escrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Deus não é um malvado que Ele está querendo te punir porque você não obedeceu, porque você não vai para a igreja, porque você não vai para o ministério. Mas o homem voluntariamente decidiu não querer esse Deus. O homem, pela sua decisão, ele escolheu não querer mais ser compartilhado da glória, da vida. E por isso Deus, na sua misericórdia, Ele profetiza a sua vinda, Ele fala através dos profetas, Ele avisa os seus projetos, o seu plano que Ele tinha para o homem, para você, para cada um que está aqui. Ele, na sua misericórdia, Ele diz: eu vou vir e eu vou morrer para te contar para que você existe, para que você foi criado, porque não tem a ver com o que sua mãe pensou de você. Não tem a ver com o que seu pai pensou de você. Não tem a ver se você teve um bom pai, se você teve uma boa mãe. Não tem a ver se você nem teve pai ou se nem você teve mãe. Tem a ver que você teve um Deus que pensou em você. Tem a ver que Deus te projetou, Deus te planejou você para você ser dele. E nesse breve tempo você tem um pai, a mãe, um filho, uns irmãos que Deus te empresta para você, nessa brevidade,
você encontrar a Deus e você fazer com que as pessoas, através da palavra da vida, também possam encontrar Deus. É isso o resumo das 168 horas semanais que você vive. Você viver para o livro da vida. É justamente, é isso que se representa. Isso aqui são palavras de vida, são palavras de Deus, são palavras escritas para Ele te contar para que Ele te criou. E nós devemos fazer valer a pena isso. Tudo. Muitas vezes a gente devolve 2 horas, 3 horas. E muitas vezes essas 3 horas semanais, elas se resumem, sabe em quê? Em atividades. Elas se resumem em ações. E muitas vezes atividades ministeriais, e muitas vezes ações dentro da igreja, sabe para quê? Para o meu eu. Para atingir as minhas vontades, atingir as minhas necessidades. E isso tem que fazer valer a pena. A pergunta é: qual vida que você está vivendo? A morte física e a vida espiritual, que é dita em Apocalipse. A segunda morte é a falta da vida espiritual, para as pessoas que não renasceram em Cristo. Por isso, a morte física e a vida espiritual são bênçãos. Morrer fisicamente, desde que você tenha Cristo como dono, e você entendeu o livro da vida, e você morrer fisicamente, e você viver espiritualmente é vida. E você viver fisicamente, e você morrer espiritualmente é maldição. Bênção é morte física, vida espiritual. Maldição, vida física com morte espiritual. Nesse conceito, entender que a sua breve vida, ela tem a ver com a sua vida eterna, muda tudo que você faz enquanto você está aqui brevemente. Como que você trabalha, como que você é um esposo, como que você é uma esposa, como que você é um filho, como que você é um patrão, como que você cuida dos seus clientes, como que você cuida das pessoas que você trabalha, como que você se relaciona com o seu marido, como você responde ao seu marido, como você orienta, encoraja e admoesta e lidera a sua família, a sua esposa. Tudo isso tem a ver com visão eterna. As suas decisões financeiras, de trabalho, de relação com o filho, tudo isso tem a ver com valer a pena realmente. Você quer fazer valer a pena realmente? É o livro da vida, assim como o próprio apóstolo Paulo diz. O apóstolo Paulo, ele diz antes, no Salmo, que Salmo nós estamos lendo? 90. Ele diz o que o próprio apóstolo Paulo diz agora no versículo 12 e 13. Olha só. Ensina-nos, Salmo 90, versículo 12. Ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos o nosso coração sábio. Volta-te, Senhor, até quando? E é justamente o que o salmista está querendo dizer, o encorajamento do salmista, é que quando nós entendemos a brevidade da vida, nós entendemos o porquê a vida é rápida, que isso tem a ver com a maldição do homem, e que isso é uma graça de Deus, é uma misericórdia de Deus, para que a gente viva rápido, para que a gente possa de fato encontrar Deus mais rápido, e por isso tem que ser rápido. Deus, na sua misericórdia, Ele não permite que você viva nesse estado pecaminoso por muito tempo. Quando nós entendemos isso, que o que espera pela gente é algo maior, tudo muda. Essa visão muda, e aí você começa a ter esse tipo de pensamento, você começa a ter esse tipo de fala. Deus, ensina-nos a contar os nossos dias. Ou seja, Deus, que nós possamos entender quanto que a gente é breve, que a gente possa entender o quanto que a gente é um pó, e quanto que passa rápido, para a gente poder fazer valer a pena e a gente não se perder nessa correria, não se perder nessas exposições de tecnologia, conteúdo, informações. E eu quero correr porque eu tenho tanta informação para valer a pena, e quando eu faço tanta coisa, muitas vezes eu esqueço de fazer as coisas para valer a pena. A gente cai no automático religioso. É por isso que a gente tem que ser isso. Deus nos dá um coração
humilde para reconhecer que nós somos pó, para reconhecer que é breve, para que de fato a gente fala, volta-te, Senhor. Assim como o salmista está querendo dizer. É um coração que muda de visão. É um coração que ele não está olhando mais para as suas ações breves, somente pelo que você quer, acelerar o tempo para você ter coisas para você, mas é um coração que está olhando mais para a eternidade e se importando mais pelo que Deus importa. Por isso agora, o que o apóstolo Paulo diz é a mesma coisa no livro de Efésios capítulo 5. Paulo diz exatamente a mesma coisa agora no livro de Efésios capítulo 5. Ele diz assim, o salmista diz com palavras mais poéticas, o salmista diz com palavras mais filosóficas, mais conceitual. Deus vive um dia como 1000 anos, nós vivemos brevemente. Ele coloca uma filosofia que o homem é breve, Deus é eterno, e o homem é breve por causa do pecado, e por isso essa filosofia, essa poesia do salmista é para que o homem tente entender que a sua vida é breve e é voltada para a eternidade e o anseio da volta de Deus. Mas agora o apóstolo Paulo ele diz a mesma coisa, mas ele diz mais com ações práticas agora. Agora é uma carta para uma igreja. É uma carta igual à igreja que você está agora. Agora o apóstolo Paulo ele precisa não mais filosofar, não mais poetizar, mas agora ele precisa dar orientações práticas para uma igreja idólatra, uma igreja em Éfeso, acostumada a adorar a deusa Diana, acostumada a sacrificar para vários ídolos, uma cidade cheia de idolatria, mas agora é uma carta voltada para pessoas que encontraram a Deus, mas esse próprio apóstolo Paulo, ele conta quem é Deus, ele fala que Deus criou todas essas pessoas e predestinou para eles antes da fundação do mundo, a mesma coisa que o salmista diz, mas agora ele fala que essas pessoas elas precisam de fato fazer valer a pena a vida delas. E ele começa a dar tintim por tintim tudo que tem que ser feito, e por isso que nós somos indesculpáveis, porque o que o apóstolo Paulo vai dizer agora são as ações práticas que nós devemos fazer e colocar em prática para fazer valer a pena. No livro de Efésios capítulo 5, olha só o que ele diz: sede pois, irmão, imitadores de Deus como filhos amados. Olha só, e andai, olha quantas vezes ele vai falar verbos no imperativo, quantas vezes ele vai falar verbos andai, fazei, que é uma prática constante. Andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. E é justamente isso, o que ele está começando a dizer, por tudo isso que o salmista diz e porque ele também disse nessa carta, faça valer a pena. Agora você começa a andar em amor, seja um movimento constante, não é somente 2 horas, não é somente domingo, não é só uma atividade religiosa, mas é a sua vida em sacrifício. Você valer a pena é uma oferta diária para Deus, como uma oferta. É andar em oferta para Deus, é todo tempo, é toda hora em oferta. Eu sou do Senhor, eu entrego para Deus, já não sou eu quem vivo, mas o Senhor que vive em mim. Eu sou um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus pelo Senhor diariamente, não 2 horas da minha semana. Isso, Deus, deve ser um desejo seu, para que Deus te empolgue, que a sua vida seja feita. E ele continua, agora fica claro, agora ele desembaça tudo e ele traz luz para o que você tem que fazer. Mas a impudícia, toda sorte de impureza, ou seja, tudo que é errado, as formas do que você acha que é relacionamento, o que é idolatria, como que você se relaciona, como que você faz com o seu corpo, se não é do jeito que Deus manda, ele fala, toda impureza, cobiça, ou seja, um desejo errado, em sequer se nomeia entre vós.
como convém aos santos. Nem conversação torpe, nem palavras em vão, seja conversa errada, coisa que não edifica, coisa que não traz, sabe, piada errada, conversa errada, coisa que não tem nada a ver, saia disso. Ou chocarrices, coisas essas inconvenientes. Antes, pelo contrário, ações de graças, sabei por isto, nenhum incontinente ou impuro. Olha só, ele traz de novo a palavra impuro, porque ele está querendo dizer para uma igreja, pessoas que conheceram a Cristo, que é importante você não ser um impuro, porque muitas vezes as pessoas dentro da igreja, elas são impuras, elas fazem coisas erradas com o corpo, com o pensamento. Avarento, idólatra, tem herança no reino de Deus, do Cristo de Deus, que muitas vezes nós somos idólatras. Muitas vezes nós que nascemos para adorar Deus e participar da glória de Deus, se nós não adoramos e nós não glorificamos a Deus, nós vamos glorificar qualquer coisa que não seja Deus, muitas vezes até você mesmo. Se você que foi criado para adorar o Senhor Deus, Jesus Cristo, e você não o adora, você vai adorar outra coisa. E muitas vezes você vai adorar você mesmo. E muitas vezes nessa adoração, no nosso coração, como fábrica de ídolos que nós somos, e se o nosso coração não estiver alinhado em adorar a Deus e fazer valer a pena cada segundo da nossa vida para Deus, nós vamos entregar a nossa vida para fabricar ídolos. E o nosso coração começa a fabricar: o que eu vou adorar agora? Uma pessoa? Não, mas agora eu quero adorar um carro, agora eu quero adorar uma casa, agora eu quero adorar um desejo, agora eu quero adorar um filho, agora eu quero adorar um ministério, agora eu quero adorar uma igreja. E muitas vezes nós vamos adorando e nós vamos se tornando idólatras. Assim como a igreja de Éfeso, é uma igreja como essa, era uma igreja idólatra. E nós vamos idolatrando, e muitas vezes o que nós mais fazemos pelas nossas idolatrias e vontades, nós justificamos as nossas idolatrias na religiosidade. E agora, eu não adoro somente a Deus, mas por eu idolatrar eu mesmo e por eu idolatrar as minhas vontades, eu justifico na religião as minhas más vontades. Por isso que a gente ouve por aí: não, mas nessa religião permite fazer isso. Não, mas nessa religião aqui, a gente permite ser desse jeito. Nessa religião permite casar desse jeito, nessa religião permite fazer desse jeito, nessa religião nós entendemos que pode fazer isso. Cadê a palavra da vida? E por isso que muitas vezes a gente tem que tomar esse cuidado no que Paulo está dizendo. Não sejam idólatras, não sejam impuros, porque é isso que Deus não quer. Não tem a ver você criar um novo valor, um novo princípio e querer ser religioso para poder justificar as vontades, mas é realmente fazer o que está escrito na Bíblia. Ele continua: nem herança no reino de Deus, versículo 6, ninguém vos engane com palavras vãs. Ou seja, ninguém vem com uma narrativa, ninguém vem com uma nova ideia, ninguém vem com um novo conceito, que aqui é diferente, que a gente entende. Porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais participantes com eles. Se Paulo está falando que a gente não pode ser impuro, que a gente não pode ser idólatra, não tem que ter conversa errada, tem que adorar somente Deus, não justificar os nossos erros com outros valores, com religiosismo, e Paulo fala: não seja participantes com essas pessoas. Por que nós participamos? Por que então nós participamos de conversas? Por que nós participamos de idolatria? E por mais que seja filho, pai, parente, irmão, uma pessoa que eu gosto, que eu amo, mas está sendo idólatra, está sendo impuro segundo a palavra de Deus, contudo dentro de uma igreja, e Paulo fala: não participa. Por que nós participamos? Portanto, cara, o que eu mais gosto da Bíblia é isso. É quando ela quer falar uma coisa que é para ser claro, não tem nem meio termo, é um versículo só, porque não tem como você emendar com o outro, é uma orientação só. Versículo 7: portanto, não sejais participantes com eles.
Ponto. Por que você participa? Versículo 8: pois outrora eras trevas, porém agora sois luz no Senhor, andai como os filhos da luz. E sabe por que muitas vezes a gente participa? Sabe por que muitas vezes Deus fala: não andais com os idólatras, não sejais idólatras, não seja impuro, não pode mentir, não pode roubar, você é de Deus, você está dentro da igreja, você não pode adulterar, não pode ser conveniente com isso, não pode ser idólatra, tem que amar a Deus, você não pode criar e justificar as suas vontades num novo conceito e tentar recriar uma religião que não está diante da palavra de Deus. Não pode fazer isso. E contudo, se você se depara com isso, não participe, porque vocês são filhos da luz. E muitas vezes a gente sabe por que a gente participa, muitas vezes com parentes religiosos, muitas vezes filhos religiosos, amigos religiosos. Quem seja quem lá religioso perto de você, a gente participa porque a gente fala: mas eu amo, mas eu gosto dessa pessoa, eu quero estar com ela, eu amo essa pessoa, por isso que eu aturo ela, mesmo religiosa, mesmo ela numa igreja que prega religiosidade, mesmo ela muitas vezes dentro de uma igreja fiel, mas ela mesma é religiosa, eu quero estar com ela porque eu amo. E a gente não pode esquecer que esse contexto de Paulo, ele começa a falar: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor. E a gente esquece a definição de amor. E o que ele está falando é: pois outrora eras trevas, porém agora vocês são luz. E justamente para a gente ser luz para as pessoas, o que a gente precisa é não andar com elas. Muitas vezes a gente ama as pessoas e contudo elas estão dentro da igreja, contudo elas estão dentro da classe cristã. E se a gente ama a Deus, a gente ama o povo de Deus que é a igreja, a gente entende que uma igreja é religiosa, a gente entende muitas vezes que tem igrejas fiéis, mas tem pessoas religiosas. O que você precisa fazer é valer a pena e falar: irmão, deixa disso. Eu te amo, filho. Eu te amo, meu amigo. Pai, eu te amo. Mãe, eu te amo. Primo, eu te amo. Vizinho, eu te amo. Mas eu não vou participar disso com você, porque é errado. Isso é amor. Irmão, eu te amo. Filhinho, meu filho, eu te amo, filho. Pai, eu te amo. Mãe, eu te amo. Mas eu não vou participar disso com vocês, porque isso Deus não gosta. Isso é errado. E eu não vou participar. Isso é ser luz. Isso é você jogar luz. Isso é você chacoalhar, você acordar as pessoas. E muitas vezes sabe o que a gente faz? A gente odeia as pessoas. A gente não ama. A gente é conveniente. A gente participa e a gente autentica erros todo dia. Eu vou lá e participo com tudo sabendo que é errado. Muitas vezes eu falando que é errado. Muitas vezes eu entendendo: essa igreja está fazendo errado, essa igreja está fazendo certo. Mas tem pessoas dentro dela fazendo errado, e eu participo desse erro. Eu estou condenando, ajudando a autenticar. Quando eu participo, eu não jogo luz na vida dela, eu não ajudo as pessoas. E por isso Paulo ele dá ações práticas para a igreja idólatra de Éfeso. Não participe disso, senão você não ajuda, você não contribui. Então ande com os filhos da luz. Porque no versículo 9: o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, aprovando sempre o que é agradável ao Senhor. Não precisa nem pregar, é só ler. E não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas. E o que muitas vezes o que a gente faz na nossa breve tempo que nós temos aqui é ser cúmplices, andar com erro. E se Deus fala para não andar com erro, que você é um cúmplice, por que nós andamos? Por que nós participamos? Por que nós conversamos? E por que nós autenticamos, sendo que muitas vezes a gente pode ajudar? Eu não estou falando de você virar as costas, eu não estou falando de você sair correndo, eu não estou falando de você atravessar a calçada, eu estou falando de você realmente fazer jus à palavra que é amor, para o seu filho, para a sua mãe, para o seu vizinho, para o seu tio, para o seu marido, para o seu patrão, para quem quer que for. Eu falo: eu não posso participar disso.
para o seu amigo de trabalho. Quando me idolatria, deixa eu rir aqui, senão o bicho vai pegar nessa empresa. Deixa eu rir, senão nesse bairro eu vou ser o chato. Aprovando sempre o que é agradável ao... Versículo 10. Provando sempre o que é agradável ao Senhor. Não seja cúmplice. Por quê? Versículo 12. O que eles fazem no culto, eu só referir na vergonha. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, é você que reprova, tornam-se manifestas, porque tudo que se manifesta é a luz. Deu para entender? Precisa explicar o versículo 13? Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, você é a luz, você reprova, você não participa, não importa quem é, você fala, eu não participo porque é errado, eu não vou porque é errado, eu não faço porque é errado, eu não vou ser cúmplice, e o meu desejo é que você também não faça. Você joga a luz. Pelo que diz, versículo 14, desperta tu que dormes. Você precisa de Deus muitas vezes. E Paulo vinha aqui numa igreja, e vinha nas igrejas do Brasil, nas igrejas de Garça, muitas vezes falar, acorda para a vida, irmão. Você está 30 anos na igreja, 40 anos na igreja, sabe o que é errado e participa. Por quê? Porque sabe por quê? Porque muitas vezes você não vive assim 68 horas para Deus. Você vive 2 horinhas para Deus. Você está satisfeito em ir para a igreja de domingo, trabalhar, louvar, cantar, tchau. Agora eu vou participar do que eu puder. Mas eu amo meu filho, eu amo minha mãe, eu amo meu tio, meu parente. E aí eu tenho que participar. Versículo 15. Portanto, vede prudentes, como andais. Olha quantas vezes aparece a palavra andais. É toda hora. Não como necios, assim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Sabe o que significa a palavra remir? É como se você estivesse resgatando, recuperando o tempo, resgatando. Irmãos, o encorajamento que eu quero dar para vocês essa noite é que vocês resgatem o seu tempo das mãos do mal. Que você faça o melhor para Deus, com dedicação, com amor para Deus, e realmente você faça o que tem que ser feito. Você não participe das obras idólatras, estando muitas vezes dentro de uma igreja, assim como Paulo está escrevendo para a igreja, a carta da igreja que está em Éfeso. Que essas atitudes não sejam uma atitude do irmão da igreja Batista do Centro. Que não esteja Deus escrevendo essa carta, Batista do Centro, seja uma oferta agradável, é todo o tempo, irmãos, andando, não participando de obras idólatras, injustas, impuras. Não participe disso, dessas conversação torpe. Não seja cúmplice. Andai como oferta e faça valer a pena todo o tempo. Versículo 17. Por esta razão não vos tornei insensatos, mas procurai compreender qual é a vontade do Senhor. De novo eu falo, não precisa nem pregar, é só ler. Procure entender qual é a vontade do Senhor. Sabe como você descobre a vontade de Deus para a sua vida? Ele fala no versículo 18: e não vos embriagueis com vinho, que há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. E aí ele fala, com cânticos, ações, hinos e ações de graças. Só que Paulo, no livro de Colossenses 3,16, ele fala a mesma coisa. A mesma coisa que ele diz em Efésios 5,18: e não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito com cânticos, hinos e ações de graças. E no livro de Efésios, logo depois ele fala isso, ele fala: mulheres sejam submissas, maridos amem esposas, filhos obedeçam aos pais, patrões honrem, tratem os seus funcionários como a Cristo, e funcionários obedecem ao seu Senhor e trabalham para o seu Senhor como fosse para Deus. Ou seja, Paulo ele dá ações para todas as áreas da vida para você fazer valer a pena em qualquer área. Porque se alguém não é pai, se alguém não é mãe, é filho.
Se você não é filho, você é pai ou é mãe, ou você é patrão, ou você é funcionário, ou seja, ou você é filho, você está encaixado em alguma esfera dessa que Paulo está falando. Mas a mesma coisa que ele diz em Efésios capítulo 5, e não vos encheis não embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito, com hinos, cânticos e ações de graças. Ele fala a mesma coisa em Colossenses 3,16. Só que ele muda, ele substitui a palavra enchei-vos do Espírito pela palavra, habite ricamente a palavra de Deus em vós. Ele fala a mesma coisa, duas páginas, 3 páginas no máximo para frente. Ele fala enchei-vos do Espírito em Efésios, com cânticos e ações e hinos e ações de graças. Em Colossenses 3,16 ele fala a mesma coisa e substitui: habite ricamente a palavra de Deus em vós, com cânticos, hinos e ações de graças. E aí ele fala as mesmas coisas na sequência que ele diz para Éfeso: maridos, amai as vossas esposas sejam submissas ao seu marido, filhos façam isso, patrões façam aquilo, funcionários façam isso. Ou seja, ele dá a mesma orientações para qualquer área da vida que você esteja. Só que em Colossenses ele substitui o que, aliás, ele explica o que é encher do Espírito. Encher do Espírito é habitar ricamente a palavra de Deus no seu coração. É ricamente, é uma coisa rica, é uma coisa grande. E não tem como você fazer valer a pena a sua vida e realmente você fazer a sua vida ser feita para o que importa e para o que você foi criado, se a palavra de Deus não estar ricamente em você. Você vai errar o alvo e você corre o risco das suas 168 horas semanais serem meras atividades, serem meras coisas para você. E ainda assim você corre o risco das 2 horas que você está exposto às atividades de Deus, ainda assim serem meras atividades. Quantas vezes nós não encontramos pessoas idólatras dentro das igrejas? Quantas vezes a gente não encontra pessoas que estão 20, 30, nasceram dentro da igreja, trabalhando, ofertando, sacrificando, fazendo atividades, participando do ministério, cuidando de crianças, tocando, ensinando, fazendo qualquer coisa da igreja, mas contudo participantes de obras impuras, participantes de pessoas idólatras, sem a coragem e sem as ações de luz, sem jogar luz, sem admoestar e sem ser uma oferta e sem andar em oferta para Deus. Para valer a pena a nossa vida, a nossa breve vida, que é rápida, que vai acabar já já, a gente tem que andar em oferta e sacrifício a todo momento com a palavra de Deus. Se você quer ser uma esposa de Deus, você quer ser um marido de Deus, um filho, um patrão, qualquer coisa de Deus que vale a pena viver, que vai durar a eternidade, só tem um caminho: habite ricamente a palavra de Deus em vós, para você saber o que vale a pena e você saber fazer valer a pena. Só desse jeito você vai fazer que cada segundo vale a pena, não seja uma atividade, não seja um ato idólatra, não seja apenas uma religiosidade. Para fazer valer a pena e realmente valer cada segundo da sua vida é somente com a palavra de Deus, em cada ação que você fizer. Vamos orar.